Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida. Está começando mais um hashtag Bíblia no Coração e eu queria pedir a você, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que outras pessoas possam ter acesso a esta palavra, para que outras pessoas possam encontrar esta palavra. Querido, e o versículo que eu queria compartilhar com você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, que vai dizer assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, iste a tempo e fora de tempo, retaguarde, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão-se dando ouvido a fábulas. Desviarão-se da verdade dando ouvido às fábulas. Mas tu, se sóbrio, em tudo sofra as aflições. Faze a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Amém, querido? O Espírito Santo ele ministrou alguns pontos. Sabemos que essa daqui é uma das últimas cartas de Paulo. E Paulo está animando. E Paulo está animando seu filho na fé, dizendo assim: olha, eu vou morrer, mas não se preocupa com isso não. Continue pregando o evangelho, prega a verdade, anuncie a verdade, anuncie o que Jesus irá fazer, o que Jesus tem para fazer na igreja. Anuncie a verdade, fala a verdade, não dê ouvido às fábulas, não dê ouvido às doutrinas de demônio, não dê ouvido, mas pregue a palavra da verdade. E o Espírito Santo ele ministrou alguns pontos em meu coração e eu queria compartilhar com você. Sabemos que Paulo era filho na fé, né? Paulo era pai na fé de Timóteo. Timóteo era o filho na fé de Paulo. E sabemos que algumas coisas, Paulo está muito preocupado, como se nós pegarmos todas as cartas de Paulo, Paulo está sempre preocupado com a doutrina, com como está a situação da igreja. E hoje nós vivemos em tempos difíceis, tempos onde a sã doutrina está sendo deixada para trás, tempos de dificuldade, mas nós não podemos desistir de caminhar, nós não podemos desistir de ir à igreja, nós temos que caminhar e pregar a verdade, e continuar anunciando a verdade, e continuar vivendo a verdade, pregar com a nossa vida também, porque a nossa vida também prega. A nossa vida é um reflexo de que em que lugar nós estamos em Deus. A nossa vida é um reflexo da intimidade que nós temos com Deus. É a nossa vida que reflete isso. Querido, e eu queria compartilhar com você aqui. E o primeiro ponto é, Paulo encoraja Timóteo. Paulo está encorajando Timóteo, apesar de saber que está chegando a sua hora, Paulo está encorajando Timóteo, está dizendo: Timóteo, você não deve desistir do evangelho, você não deve desistir da caminhada, você deve continuar pregando, você deve continuar anunciando, você deve continuar falando aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Ele está dizendo para Timóteo: tenha coragem, não desiste. Está fazendo como, né, o Espírito Santo lá animou Josué: tenha coragem, seja forte. E Paulo está sendo ali, está sendo guiado por Deus, está encorajando Timóteo. Nós não podemos desistir. É um dos subtópicos que eu botei aqui. Nós não podemos parar. Independente do que nós soframos, independente do que passamos, nós não podemos parar de caminhar. Nós não podemos desistir desse evangelho. E ele vai falar: prega a palavra. E como você prega a palavra? Com atitude. A sua vida prega. Se você vive a palavra de Deus, se você vive o evangelho da verdade, a sua vida, o seu estilo de vida, ele vai pregar para as outras pessoas. Então você que ainda não vive, não tem essa atitude que a palavra nos ensina, que você venha ter a atitude, que você venha ter uma atitude de um homem, de uma mulher de Deus. Pregue a palavra com sua atitude, falar da palavra, pregar e anunciar o evangelho da salvação. Os milagres de Jesus ainda acontecem no nosso meio, nos nossos dias, né? Mas o milagre principal é a salvação. É esse evangelho da sã doutrina. O principal é a salvação sempre. E os milagres acontecem em nossa igreja? Acontecem, mas nós precisamos pregar a palavra com a nossa vida, com o nosso falar das maravilhas que Deus fez, falar das maravilhas que Ele ainda faz em nossos dias, falar do mover de Deus em nossas igrejas. E quando eu falo de mover, eu falo do trabalhar do Espírito Santo no meio da igreja. O trabalhar do Espírito Santo, ele atua do jeito que ele quer.
né? Ele atua e trabalha do jeito que Ele quer. Nós temos que ter cuidado com esse trabalhar, analisar a palavra, como a palavra diz, que é o agir do Espírito Santo na igreja, e ter cuidado antes de falar, antes de julgar. Amém? E precisamos conhecer a palavra, porque tem muitos que não conhecem, essa palavra. Além de não viver, não conhece a palavra. Além de não viver, além de não anunciar, não conhece. Primeiro nós precisamos conhecer, para depois viver essa palavra. Como é que você vai viver algo que você não conhece? Você precisa viver essa palavra. Você precisa conhecer essa palavra. A palavra, ela nos confronta. É um dos pontos que eu coloquei aqui. A palavra nos confronta. Ela confronta o nosso caráter. Ela confronta o nosso agir no dia a dia. Ela confronta como deve ser a nossa atitude na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, onde nós vivemos, onde nós moramos, como deve ser o nosso estilo de vida. Ela nos confronta, nos repreende, nos exorta, nos anima, né? Com longanimidade, com sabedoria, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Tempos difíceis que nós vivemos, porque muitos não suportarão a sã doutrina. Muitos não darão ouvido à sã doutrina, né? Muitos voltarão para as fábulas. A doutrina dos apóstolos, a doutrina da salvação, a doutrina da ira de Deus, a doutrina de chegarmos até Jesus, onde Jesus buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, está ficando para trás. Essa sã doutrina está ficando para trás. As pessoas amontoam líderes para falar aquilo que agrada ao seu coração. Nós não devemos querer ouvir apenas o que agrada ao nosso coração, mas sim o que o Espírito Santo quer falar conosco. É esse o Evangelho que está falando. Precisamos viver esse tempo, voltar a viver esse tempo, né? Precisamos. Recusarão a se dar ouvido à sã doutrina, voltarão para as fábulas. Cuidado com as fábulas. Cuidado com as fábulas que vão enganar muito, estão aí enganando muitas pessoas, querido. Conheça a palavra para que você não seja enganado. Conheça a palavra. Primeiro o reino de Deus. Precisamos estar preocupados primeiro com a salvação. Já disse tudo para você. Primeiro a salvação. Primeiro é como está a minha vida com Deus. Como está o meu dia a dia com Deus. Como eu vivo com o Senhor. Esse é o primeiro lugar. Esse é o primeiro. Precisamos cumprir o que Deus tem para nós. Deus tem para nós o reino. Deus tem o seu reino nos esperando. Firme na doutrina, na sã doutrina. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É isso, querido. O Evangelho é isso. Resumidamente, é claro que esse sermão, né, é sempre um sermão de 10 minutos, um mini sermão que eu faço aqui de 10 minutos, mas eu estou dizendo para você, você precisa estar envolvido com as coisas de Deus. E quando eu digo coisa de Deus, não é só na igreja, a igreja também é. Quando você trabalha na igreja também, você está envolvido com as coisas de Deus. Quando você ora na sua casa, você está envolvido com as coisas de Deus. Nós precisamos trazer essa presença para dentro da nossa casa. Precisamos trazer essa presença primeiro para nossas vidas, para que outras pessoas possam ser impactadas e possam alcançar esse Evangelho. Que nós venhamos ter preocupação de como está sendo pregada a sã doutrina em nossas igrejas, como está sendo ensinada. O reino dos céus é o primeiro lugar. Querido, Deus ele pode prosperar a sua vida? Pode. Deus pode te dar uma vida abençoada? Pode. Mas aonde está o seu coração? Jesus fala, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Querido, onde está o seu coração? Está nas coisas desse mundo? O nosso coração deve estar no reino dos céus. Nós devemos estar como se Jesus fosse voltar daí a um segundo, como se você fosse morrer daí a um segundo, querido, porque a sua vida com Deus é que importa. Você precisa estar firmado em Deus para que você possa alcançar a vida eterna. Amém? Estaremos orando. Amado Deus e eterno Pai, Deus, graças te damos, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa casa, no nosso dia a dia. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha colocar uma preocupação em nossos corações sobre essa doutrina. Deus, que o Senhor venha colocar essa preocupação em nossos corações, em nossas vidas, em nossas comunidades de fé. Deus, que nós venhamos estar preocupados de como está a sã doutrina na nossa casa, na nossa família. Qual é o tempo de intimidade que nós temos vivido com o Senhor. Deus, como nós temos vivido esse tempo de intimidade com o Senhor. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, nos dá um tempo de intimidade. Revela a Tua vontade para nós.
Deus, eu quero entregar esse irmão, essa irmã que ora comigo neste momento, que ouviu esse mini sermão, que ouviu a palavra, que sabemos que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Por isso nós entregamos as suas mãos a cada vida, a cada lar. Visita, Pai, a cada lar neste momento. Deus, toca. Se existe alguém enfermo, Deus, orando comigo, que o Senhor venha realizar um milagre, porque ela aprendeu que primeiro é o Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha tocar e restituir a sua saúde, revigorar a sua saúde, revigorar a sua casa, saúde física, saúde mental, mas o principal, a saúde espiritual dela. Deus, que ela venha encontrar uma casa espiritual, onde pregue a verdade, onde a verdade seja pregada. Assim te entregamos a vida dela nas suas mãos, e a minha vida, a minha casa, a minha família nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, que Deus abençoe a sua vida.